Fala galera, bom, vamos continuar a nossa ideia da calorimetria. A gente agora sim está encerrando, essa aqui é uma das últimas partes desse assunto. É o seguinte, para terminar, a gente chegou no capítulo 4 do teu livro, vamos trabalhar propagação de calor, ou formas com que o calor acaba sendo transmitido de um meio para o outro. A gente já viu isso desde o capítulo 1, lá nos primórdios do estudo da temperatura e do calor, que calor é energia térmica em trânsito, medida em caloria ou em joule. E ela tinha essa característica muito especial que acabava distinguindo ela da energia térmica pura e simplesmente, porque ela é uma energia térmica em trânsito, ou seja, ela fluía de um corpo para o outro, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, isso acontecia espontaneamente e esse ceder calor terminava quando esses dois corpos acabavam atingindo o equilíbrio térmico. Bom, existem algumas maneiras com que ocorre essa propagação de calor, algumas maneiras com que o calor sai de um lugar e vai para o outro. E o bom desse capítulo é que ele tem bastante aplicação na nossa vida cotidiana. Por isso essa aula até fica um pouco compridinha, porque eu vou comentando essas aplicações. Tá? Bom, são 3 formas de propagação de calor que a gente estuda. Uma delas é a condução térmica, a outra é a convecção térmica e a outra é a irradiação térmica. Vamos começar pela que a galera tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, principalmente do ponto de vista matemático, para compreender, que é a parte da condução térmica. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês, esse capítulo é bem teórico, ele só tem uma continha que é a respeito da lei de Fourier, a gente vai fazer uma aplicação no final da aula, mas sério, é muito fácil, muito tranquilo, aqui é tranquilo mesmo. Eu sei que às vezes eu falo que o negócio é tranquilo e faço uma conta bizarra no quadro, mas dessa vez é tranquilo mesmo, tá? Bom, primeira maneira de propagação de calor é a condução térmica. A condução térmica, a gente diz que ela é a condução, aliás, ela é a transmissão dessa energia térmica molécula a molécula. E aqui eu botei uma barra de ferro, tá? Imagine que isso aqui é ferro, e eu vou simbolizar aqui pela esponja do nosso quadro, e eu meio que dei uma super estimada no tamanho das moléculas que compõem essa barra, tá? É lógico, você sabe que molécula não é desse tamanho todo. Mas é o seguinte, como essa barra ela tem temperatura, se tem temperatura, isso está relacionado com o grau de agitação das moléculas, então essas moléculas elas estão vibrando pouco, né? Em relação a um sólido, a gente sabe como é que funciona essa vibração, né? O estado de agregação é bem maior entre as moléculas, porque as forças intermoleculares acabam sendo maiores. É o seguinte, o que a gente tem? A gente tem essa barra e de repente a gente começa a fornecer calor para uma extremidade dessa barra. Por exemplo, essa extremidade aqui. Colocamos um isqueiro aqui e tal, acendendo um fósforo, né? Começamos a aquecer isso aqui. Essa extremidade que a gente está aquecendo vai estar uma temperatura θ1. E você sabe que a outra extremidade vai estar uma temperatura θ2 no início desse processo. Bom, como a gente está aquecendo pelo lado de θ1, a gente sabe que θ1 é maior que θ2, ou seja, a temperatura dessa extremidade que a gente está aquecendo é maior que a temperatura dessa outra extremidade. Quer ver um exemplo cotidiano? Você está tomando teu cafezão lá, você bota o teu açúcar, não usem muito, você bota o leite e tal, coloca o café e esquece a colher dentro. O que acontece? Quando você joga a colher lá, no começo, a pontinha da colher que não está em contato com a água quente do café, ela está fria. Só que depois de um tempo, às vezes o café está muito quente, você bota a tua mão lá, vai estar uma temperatura maior. Por quê? O que aconteceu? O calor que veio dessa extremidade que estava sendo aquecida foi transmitida molécula a molécula até chegar na outra extremidade, que estava uma temperatura θ2. Então olha que existe um fluxo de calor aqui, né? Ela vem da extremidade que está a temperatura maior, θ1, em direção à extremidade que está a temperatura menor, que eu estou chamando aqui de θ2. Essa transmissão, ela ocorre porque cada molécula que está vibrando acaba entrando em contato, colidindo, ou até por forças moleculares, fazendo com que esse movimento seja transmitido. Então, uma bate na outra, vai batendo na outra, vai batendo na outra, vai batendo na outra, elas vão vibrando com maior intensidade, até que chega na ponta da barra, e a barra ela vai estar toda aquecida, à mesma temperatura. Tá? Então, essa daqui é a primeira forma de condução térmica. E assim, como eu falei, nela envolve um pequeno cálculozinho que diz respeito à lei de Fourier. A lei de Fourier ela tem por objetivo medir o fluxo de calor que passa aqui de uma extremidade da barra para outra extremidade da barra. Tá? Bom, como é que a gente calcula esse fluxo de calor pela lei de Fourier?
esse fluxo de calor, ele é representado por essa letra grega Φ, né? A gente já conhece ela de outros carnavais, inclusive a gente vai lembrar que Φ é calor cedido dividido por intervalo de tempo, a gente chama isso também de potência térmica, e essa equação a gente vai usar ainda hoje na lista que eu vou mandar para vocês, beleza? Não acho que vocês estão tranquilos aí, vai ter que exercitar. E esse fluxo de calor, ele é dependente de algumas coisinhas aqui. A maioria dessas coisas aqui acabam sendo constantes para a barra que a gente está aquecendo ou para a parede que a gente quer ver qual que é o fluxo de calor. Bom, eu vou deixar esse K aqui por último. Vamos ver, esse A é a área da seção reta do que eu estou aquecendo. Então, se eu voltar aqui para minha esponja, é essa área aqui. Então, o calor está vindo para cá, é essa área. A área da seção reta que eu chamo. O ΔT é a diferença de temperatura, ou seja, a diferença de temperatura entre a extremidade que eu estou aquecendo e a extremidade que está lá para o outro lado da barra, certo? Bom, o L, só antes uma coisa, repare que esse fluxo de calor ele é diretamente proporcional à área, ou seja, quanto maior a área, maior é o fluxo de calor. Ele é diretamente proporcional ao ΔT, o fluxo de calor é maior se a diferença de temperatura for alta, só que ela é inversamente proporcional a esse L aqui. Esse L simboliza pra gente a largura da barra, ou seja, o tamanho dela, tá? Então, ó, quanto maior for o tamanho, a largura da barra, menor vai ser o fluxo de calor. Professor, antes de você ver o que é esse sinal de menos? Cara, esse sinal de menos diz que o fluxo de calor, ele vai no sentido oposto às temperaturas, a diferença de temperatura. Então, ó, observe que a temperatura ela aumenta para cá, nesse sentido, mas o fluxo de calor é para lá. Tá? Então esse sinal de menos acaba simplesmente dando o tom dessa diferença que a gente tem de sentidos entre como a temperatura varia e para onde o calor vai nesse processo de condução térmica. Beleza? Professor, o que é esse K? Cara, esse K a gente chama de condutividade térmica do material. E ela é, sim, como eu já estava dando spoiler, estava falando para vocês, é uma constante de cada material. Tá? Existem materiais que têm melhor condutividade térmica. Um desses materiais, eu já dei o exemplo, mas são os metais, como por exemplo lá da sua colher que você deixou dentro do café. Né? O metal ele conduz bem energia térmica. Isso aqui vibra até uma beleza e chega rápido até o outro lado. Né? O fluxo de calor acaba sendo maior para esses materiais. Então, metais, de um modo geral, eles acabam sendo bons condutores porque eles têm alta condutividade térmica. Será que ar é um bom condutor térmico? Não muito. E eu já vou dar um exemplo disso aí. Tá? Por que gases, em geral, não são bons condutores térmicos? Uma aplicação. Provavelmente, na sua vida, você já viu um tijolo na sua frente. Será que você já parou para se perguntar por que o tijolo é vazado? Por que eles têm aqueles buracos assim? Por que ele não é completamente maciço? Bom, lógico, além de economia de material, de barro para você fazer esse tijolo, muito provavelmente tem uma aplicação física relacionada à condução térmica. Ele tem aqueles espaços, aqueles vãos dentro do tijolo, porque o ar que vai penetrar por aqueles espaços, por aqueles vãos, é um mau condutor de energia térmica. Ou seja, a gente faz uma obra com esse tipo de tijolo vazado, vem a radiação proveniente do sol, que vai aquecer, está vindo calor, só que é o seguinte, esse calor ele se transmite mal nesses tijolos vazados, porque tem ar, e ar é um mau condutor térmico. Tá? Então é por causa disso que, um dos motivos que a gente acaba usando esse tipo de tijolo e não tijolo maciço. Tá? Caso você more talvez em uma casa mais antiga, você pode fazer um teste. Né? Experimenta num dia de calor botar a sua mão. Lógico que isso tem toda uma questão de sensação térmica, isso é muito particular de cada um, mas bota a sua mão na parede que é de tijolo vazado, né, com aqueles buracos, e aqui é a parede, normalmente tijolinho à vista, que é de tijolo maciço. Você vai ver que aquela que tem tijolo vazado, ela está bem mais fria do que de tijolo maciço. Isso aí também acaba tendo uma utilidade que é o caso de impedir a dilatação. A gente sabe que dilatação é aumentar o tamanho, aumentar a dimensão com o aumento da temperatura. É lógico que a gente não quer que os tijolos da nossa casa aumentem a temperatura e aumentem as dimensões com o aumento da temperatura, porque senão no verão, já que está vindo muito calor, isso aí vai começar a aumentar, vai começar a expandir, vai dar rachadura nas paredes. Então, para evitar de dar rachadura, a gente usa ali um material, um artefato, que no caso é o tijolo vazado, para que esse calor se transmita de uma maneira menor, com isso evitar a dilatação do material. Tá? Então, essa aqui é a condução térmica.
a primeira das formas de propagação de calor que a gente está vendo, e ela é muito importante. Daqui a pouquinho, quando eu ver as 3 formas de propagação de calor, a gente vai fazer um exercício do livro. Inclusive, eu vou pedir para a gente deixar na descrição desse vídeo aqui o enunciado, caso você não esteja com o livro aí perto, tá? Bom, vamos ver agora a segunda forma de propagação de calor, que é a convecção térmica. Pessoal, eu gosto muito desse capítulo porque ele tem aplicações muito grandes na nossa vida cotidiana. As aplicações da convecção térmica, é muito melhor eu explicar isso para você a partir dos exemplos, são o uso de ar-condicionado, aparelho refrigerador, e o uso de lareiras. É lógico que a gente usa um ou outro em ambientes diferentes, né? O ar-condicionado a gente usa quando está mais quente e a lareira a gente usa no inverno, tal, quando está mais frio, aquele climinha gostoso que todo mundo gosta. Bom, mas como é que a convecção térmica, esse conceito físico, essa forma de propagação de calor, está nesses exemplos? Eu vou começar pelo ar-condicionado. O grande objetivo do ar-condicionado é resfriar o ambiente. E o que acontece? Ele resfria essa camada de ar que está mais próxima a ele. Ele resfria essa camada de ar. Quando isso acontece, a gente diz que o ar que está na proximidade do aparelho de ar-condicionado, ele fica mais frio, mais denso. E se ele fica mais denso, quando uma coisa fica mais densa, a gente sabe que ele tem a tendência de cair pela ação da gravidade. Então, o que vai acontecer? Essa massa de ar que está mais próxima ao ar-condicionado, ela acaba descendo, porque ela está mais densa. E se ela está mais densa, o que ocorre é que, por ação da gravidade, ela desce. Bom, quando ela desce, o ar que estava aqui embaixo, que está menos denso, acaba sendo empurrado, porque cai pelas paredes ali, pelo ambiente, o ar que está mais denso, e ele empurra o ar que está mais quente aqui, mais à altura do chão, para cima. Então, o que a gente vê se formar é isso aqui, tá? Então, o ar mais denso cai, e o ar menos denso, que é aquele quente, vai para cima. Depois o que acontece é um processo praticamente cíclico, porque o ar quente que foi para cima vai ser resfriado, vai diminuir, vai aumentar a densidade, com o aumento da densidade ele cai por ação da gravidade. Empurra o ar quente que está aqui, ele sobe, né? Porque foi empurrado pelo ar frio que desceu, é resfriado e aí se estabelece correntes de convecção na sala que tem um ar-condicionado. Então isso funciona para manter a temperatura do ambiente mais fria. Tá? Eu sei que vocês gostam bastante de ar-condicionado, então está aí explicado como é que é o funcionamento disso. Pô, professor, mas a lareira? A lareira, cara, é o processo inverso. Porque, na proximidade de onde está aqui a chama, ele esquenta o ar. Ele esquenta esse ar. Bom, se ele esquenta esse ar, ele expande. Se ele expande, ele fica menos denso. Se ele fica menos denso, a gente diz que ele sobe. Esse ar está subindo. Bom, o ar que está aqui em cima, né, mais próximo ao teto, ele acaba sendo empurrado por esse ar que foi aquecido e está menos denso para baixo. E a hora que ele vai para baixo, ele é aquecido pela chama da lareira, perde a densidade. Se ele perde a densidade, ele sobe e se estabelecem as correntes de convecção na sala onde está sendo utilizada a lareira. É a mesma ideia que ocorre quando, por exemplo, você está tentando aquecer uma chaleira com água. Essas correntes de convecção acabam sendo estabelecidas ali porque a chama que está embaixo dessa chaleira, ela vai acabar aumentando a temperatura da água que está aqui embaixo. Essa água ela vai subir e a água que está em cima vai descer. E vai se estabelecer essas correntes de convecção que explicam muito bem muitos efeitos cotidianos. Existe um grande problema, um problema urbano, que essa é boa para Enem, tá? Que ocorre no inverno. Porque assim, você sabe que grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, Mafra, enfim, essas cidades, elas têm grandes volumes de carros durante o dia. E esses carros, eles acabam emitindo gases poluentes. Só que o que acontece? Num dia de verão, esses gases poluentes, eles ficam mais ou menos aqui perto do asfalto, vem o calor do sol, aquece esse ar poluído e ele sobe. E o ar fica, lógico, fica horrível, mas ainda assim fica mais limpo. Só que o que acontece no inverno? O sol ele acaba não aquecendo muito bem esse ar poluído que está nas faixas mais baixas, mais próximas ao solo, isso no inverno. Se não aquece, não perde a densidade, se não perde a densidade, ele não sobe. Esse ar poluído acaba ficando confinado na altura do solo.
Esse fenômeno se chama inversão térmica e ele acaba gerando inúmeros problemas aí de saúde, problemas respiratórios para as pessoas que acabam passando pelos grandes centros, principalmente no horário de pico, tipo 6 horas da tarde, que você não consegue passar nem da ponte. Tá? Então esse é um tipo de problema relacionado à convecção térmica ambiental e que ele pode aparecer na sua prova de vestibular ou na sua prova aí, né, que você vai fazer no colégio. Beleza? Bom, esse é o segundo tipo que a gente está vendo de propagação de calor, também algo bem teórico, aqui não tem mesmo muita conta. E a outra forma de propagação de calor é a irradiação térmica. Essa aqui vai fazer um pouco mais sentido para você quando a gente for trabalhar ondas eletromagnéticas. Isso é mais lá no final do ano, e eu acredito que nem seja muito na minha frente, que é a frente B, tá? Bom, qual que é a ideia da irradiação térmica? É o seguinte, você sabe que o Sol está a uma alta temperatura, e o fato do Sol estar a uma alta temperatura faz com que as moléculas acabem vibrando, as moléculas do Sol, muito, né? Alta temperatura, a gente sabe que isso está relacionado com o grau de agitação das moléculas, então elas se agitam demais. Quando as moléculas elas se agitam demais, em especial quando as cargas negativas dessas moléculas, desses átomos, aliás, começam a vibrar muito, cargas aceleradas, a gente diz, emitem ondas eletromagnéticas. E ondas eletromagnéticas, elas acabam trazendo junto com elas pacotes de energia térmica. Isso acontece para o Sol, e que bom, porque isso que garante a temperatura da Terra ali naquela faixa, que é favorável à vida, né? Então o Sol ele emite essas ondas eletromagnéticas que trazem com ele calor e esse calor aquece o nosso planeta, ótimo. E outra coisa que difere esse tipo de propagação de calor das outras duas é que ela pode ocorrer no vácuo. Ondas eletromagnéticas, elas têm essa característica especial que diferem elas de outras ondas, que a gente chama de ondas mecânicas, que elas têm a capacidade de se propagar no vácuo. Por isso que o calor que vem do Sol consegue ultrapassar todo o espaço que tem entre ele e a Terra, né, ali no nosso sistema solar, e chegar na Terra. Lá no espaço tem vácuo e mesmo assim esse calor vem. Outro exemplo, que também é bastante cotidiano, quando você acende uma vela, né? Você nota que a partir do momento que você vai chegando perto dela, você vai sentindo esse calor chegar, né? Lógico que esse calor da vela ele vai aquecendo molécula por molécula em uma propagação de calor via condução, isso chega na sua mão, mas também ocorre da maneira de irradiação térmica, tá? Isso aí ocorre de uma maneira bastante complicada de se estudar, a gente diz que isso se chama radiação de corpo negro, tá? E o que ocorre é que quanto maior for a temperatura do corpo, mais ondas eletromagnéticas com calor ela vai enviar, tá? Então, se a gente tivesse uma estrela ainda mais potente, uma estrela central mais potente, uma temperatura mais alta, mais calor ele ia acabar irradiando pra gente, tá? Então, a gente chama esse processo de radiação térmica. E é o seguinte, quando vêm essas ondas eletromagnéticas, elas vêm em algumas faixas de ondas eletromagnéticas. Isso você ainda não viu, mas certamente vai ver. Mas eu já vou dando aqui um spoiler para vocês. Existe a faixa do infravermelho, existe a faixa do visível, existe a faixa do ultravioleta, das micro-ondas e por aí vai. Esses são tipos de ondas eletromagnéticas que dependem do tamanho da onda ou da frequência de oscilação dela, tá? No caso, ondas eletromagnéticas que a gente conhece bem são da faixa do visível, porque tudo o que a gente vê são ondas eletromagnéticas que estão dentro dessa faixa, que permite com que a gente veja as coisas, tá? Ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho, do ultravioleta, a gente não tem a capacidade de ver. A gente precisa sempre de um material ali e tal, vocês provavelmente já viram aqueles binóculos de infravermelho que tem a capacidade de conseguir criar imagens a partir de ondas emitidas nessa faixa do infravermelho. O que acontece? Vocês provavelmente já viram uma estufa na vida. E a estufa tem como objetivo manter a temperatura aqui de dentro da estufa, uma temperatura maior do que está no ambiente externo. O que acaba acontecendo? Você sabe que o telhado da estufa é composta de vidro. Por que é composta de vidro? Pelo seguinte, as ondas eletromagnéticas que vêm do Sol, ainda na faixa do visível, ultrapassam essa camada de vidro que tem. Tá? Essa aqui é a minha tentativa de fazer uma onda. Ela vem, passa essa barreira do telhado e ela meio que penetra e é absorvida pelo solo. Só que é o seguinte, quando isso acontece, quando essa onda na faixa do visível é absorvida pelo solo, o solo ele meio que não quer ficar com essa onda eletromagnética para ele. É muita energia que ela acabou recebendo. Então ela absorve e manda essa outra energia, outra onda eletromagnética para fora.
Essa outra onda eletromagnética está na faixa do infravermelho. Então, deixa eu fazer de outra cor. Infelizmente, eu já fiz a luz visível de vermelho, então vou fazer um infravermelho de cor de abóbora aqui. Tá? Então, ela acaba reemitindo essa onda, só que no formato, na faixa, aliás, do infravermelho. O infravermelho, quando bate no vidro, ele é refletido. E o que fica acontecendo é que esse infravermelho que está circulando aqui dentro é refletido nas paredes, principalmente no telhado da estufa, e isso faz com que o ambiente aqui dentro dessa estufa fique aquecido a uma temperatura maior do que o ambiente externo. Então essa aqui é mais uma aplicação, isso aqui é uma estufa, de uma forma de propagação de calor. Nesse caso, a propagação via irradiação térmica. É lógico que existem outros exemplos, efeito estufa, que tem uma ideia parecida. A onda eletromagnética que vem lá do Sol passa pelas nossas camadas de ar, é absorvida pelo Sol e é refletida em outras faixas de ondas eletromagnéticas. Essas outras faixas, quando batem nas camadas lá de atmosfera, elas acabam retornando e fazendo com que a temperatura da Terra aqui na superfície fique agradável e favorável à vida. Tá? Como vocês puderam perceber, tem bastante teoria. Então, é muito necessário que você, principalmente, leia o seu livro, tá? Existem poucas questões de cálculo, uma dessas questões de cálculo a gente já vai fazer agora, mas principalmente leia. Dá para sair bastante questão teórica daqui, porque tem muita aplicação na nossa vida prática, beleza? Então, eu vou pedir para que você pegue o seu livro aí, na página 191, tá? A gente vai fazer um exercício de conta a respeito da condução térmica, que é o único lugar onde dá para a gente enfiar uma conta aqui, tá? Que é a aplicação da lei de Fourier. A gente vai fazer lá na página 191 o exercício de número 2. Então eu vou apagar o quadro aqui, com aquele que foi a nossa barra de ferro, né? E vou ler o enunciado para vocês. Vamos apagar aqui. Também é um exercício bem parecido com... Enfim, não vou dar muito spoiler, mas é bem parecido com aqueles que caem em prova, sabe? Enfim, exercício 2 da página 191. Uma parede de tijolos, e ele diz que K é igual a 0,0015 caloria por segundo vezes centímetro vezes grau Celsius, de 25 centímetros de espessura, tem a sua face interna a 20 graus Celsius e externa a 40 graus Celsius. Né? Lógico, no ambiente externo, se espera que, já que ocorre radiação de calor pelo Sol, a parede ela tenha uma temperatura maior do que a parede interna, que está meio que isolada do Sol que está vindo, tá? Do calor que vem do Sol. Tem a face interna a 20 graus Celsius e a externa a 40. Determine a quantidade de calor que atravessa essa parede durante 5 minutos. Considere a área da parede igual a 1 metro quadrado. Pessoal, sempre a gente começa o exercício lendo o enunciado, depois a gente coleta os dados que estão nesse enunciado. Então vamos lá, ele diz que a parede de tijolos tem um K, que é a condutividade térmica, que a gente já viu, de 0,0015 as unidades que ele estabelece lá. Então o K vale 0,0015 e só um instante. Trabalhar com isso aqui vai ser horrível, então a gente passa para a notação científica. Então a vírgula vai andar 1, 2, 3 casas para a direita. Então eu posso escrever isso aqui como 1,5 vezes 10 a menos 3, porque ele andou 3 casas e foi para a direita, esse é um número pequeno. A unidade que ele estabelece é uma unidade meio estranha, mas a gente tem que ficar de olho nela, caloria por segundo vezes centímetro vezes graus Celsius. É a própria informação da condutividade térmica que vai acabar estabelecendo quais são os resultados e os dados que a gente vai precisar converter aqui nesse exercício. Por exemplo, como ele pede o calor, a gente vai buscar o calor em caloria, não em joule, ficaria meio difícil. Tá? O tempo que for estabelecido, a gente vai passar para segundos. Repare que ele bota 5 minutos, a gente vai ter que passar isso para segundo. Centímetro, todas as grandezas relacionadas à dimensão de comprimento, tanto a fundamental quanto a derivada, vai ter que estar em centímetros. Então repare que ele coloca a espessura da parede de 25 centímetros, então está numa unidade boa, mas ele coloca que a área da parede é 1 metro quadrado. A gente vai ter que passar para centímetro quadrado. Isso não é difícil não. Tá? E temperatura graduada em graus Celsius. Eu acho que isso aí está tranquilo no nosso exercício. Muito bem, além disso, ele fala que ele tem 25 centímetros de espessura, então repare que isso aqui é o nosso L, 25 centímetros, e como aqui está em centímetros, eu vou deixar aqui em centímetros também. Ele diz que a face interna está a 20 graus Celsius e a externa 40 graus Celsius. Pessoal,
eu já vou colocar o Δθ direto, que é a diferença de temperatura entre a parede interna e a parede externa. 20 para 40 são 20 graus Celsius de diferença entre a parede externa e a interna. Determine a quantidade de calor, ou seja, ele quer o Q, e o Q, como aqui está em caloria, a gente vai achar em caloria também, que atravessa a parede durante 5 minutos. Ou seja, a gente tem um ΔT de 5 minutos. Só que, pessoal, presta atenção. Como aqui na nossa unidade da condutividade a gente tem uma grandeza a respeito do tempo em segundos, não dá para deixar em minuto aqui. A gente tem que converter esses 5 minutos para segundos. Fácil. É só multiplicar 5 por 60. Quando eu faço essa conta, 5 vezes 6 dá 30. O zero que sobrou são 300 segundos em 5 minutos. Certo? Muito bem. E ele pede para considerar a área da parede igual a 1 metro quadrado. Então, a área da parede é igual a 1 metro quadrado. Repara que essa a gente também vai ter que converter. Pelo seguinte, aqui tem metro quadrado, mas tudo que é relacionado a comprimento, tanto fundamental quanto a derivada, a gente está usando em centímetro ou centímetro quadrado. Então, a gente vai ter que fazer essa conversão. Mas, professor, eu não sei como converte centímetro quadrado para metro quadrado. Não tem problema nenhum. Vem cá, vem no cantinho. Isso aqui eu vou fazer rapidinho e já vou apagar, tá? Mas veja como é bem simples. Então, ó, quantos centímetros tem 1 metro? Tem 100 centímetros. Então, 1 metro tem 100 centímetros. Bom, 100 centímetros, acho que isso já é fácil para todo mundo, que é 10 ao quadrado. É 1 seguido de 2 zeros. Então, isso aqui eu vou colocar como 10 ao quadrado. Vamos facilitar. Ao quadrado. Centímetros. É o seguinte, só que isso aqui é comprimento e é comprimento. Repare que eu quero converter unidades de área. Então, o que eu faço? Eu elevo tudo isso aqui ao quadrado. Eu levo o lado esquerdo ao quadrado e o lado direito ao quadrado. Tudo. Então, 1 ao quadrado é 1. Metro ao quadrado é metro ao quadrado. Metro quadrado. 10 à segunda ao quadrado é 10 na quarta. Então, 10 na quarta. Centímetro ao quadrado, centímetros quadrados. Então, agora eu sei que 1 metro quadrado tem 10 na quarta centímetros quadrados. Então, ó, se eu tinha 1 metro quadrado que ele estabelecia ali, eu vou substituir isso aí por 10 na quarta. Então, isso aqui é 10 na quarta centímetros quadrados. Agora a gente pode começar a fazer conta. Vamos lembrar da lei de Fourier, tá? Então, vamos lá. Isso aqui eu vou apagar, mas fique livre para anotar isso aqui e lembrar disso sempre. Nem sempre a gente sabe como é que a gente converte unidades, né? Então, é bom você saber que eu posso fazer isso. Se, por exemplo, eu precisasse saber a conversão entre metro cúbico e centímetro cúbico, eu ia elevar ao cubo e ia fazer essa conta. Ia ficar 1 metro cúbico igual a 10 na sexta centímetros cúbicos, tá? É uma conta que dá pra gente fazer. Bom, vamos aqui retomar a lei de Fourier. Não sei se você lembra dela, mas o φ era igual a aquele sinal de menos. Pessoal, aquele sinal de menos, ele tinha mais um significado físico. Aqui eu vou pedir a permissão de vocês para suprimir ele, tá? Porque o que nos interessa aqui é fazer uma matemáticazinha, tá? Então, ó, K vezes a área vezes a diferença de temperatura Δθ sobre L. Essa daqui era a nossa lei de Fourier. Bom, lembra que esse φ aqui era o fluxo de calor. E se você folhear o teu caderno, eu disse que fluxo de calor, isso lá atrás, também era conhecido como potência térmica de uma máquina, e potência térmica eu posso calcular por o calor que é cedido dividido por ΔT, e é uma igualdade. Então eu posso igualar a lei de Fourier para essa definição de potência térmica. Lembra que a potência térmica, o fluxo de calor, é uma grandeza de rapidez, que tem o ΔT no denominador. Então ele mede a rapidez com que o calor é transmitido, certo? Nesse caso, por condução térmica na parede que a gente está tratando. Bom, agora é só substituir dados. Observe que o K eu tenho, tá, nas unidades, o A eu tenho, o Δθ eu tenho, o L eu tenho, o ΔT eu tenho e o calor é o que eu quero, certo? Então, ó, a condutividade, 1,5 vezes 10 na menos 3, vezes a área que a gente pescou aqui, 10 na quarta centímetros quadrados, 10 na quarta. Vezes a diferença de temperatura. Lembra que era 20 e 40? Então a diferença é 20 graus Celsius. 20 divididos por L, que acaba sendo a espessura da parede, tá? Que é de 25 centímetros.
Lembra que a gente está usando tudo em centímetro quadrado, centímetro aqui, sossegado. Então é só colocar o 25. Igual a Q, que é o calor que está sendo transmitido de fora para dentro dessa parede, dividido por ΔT, que vale 300 segundos, tá? 5 minutos são 300 segundos. Então, divididos por 300. Pessoal, para a videoaula não ficar muito comprida, eu já vou passar direto a resposta aqui para vocês, tá? A gente vai chegar em módulo em 3.600 calorias. Observe uma coisa, se eu tivesse mantido o sinal de menos aqui, ficaria menos 3.600 calorias, que é o indicativo que ela parte no sentido oposto à variação, aliás, ao aumento da temperatura, né? Então, se vem de fora, aliás, se a temperatura aumenta para fora, o fluxo de calor vem para dentro, e é o que se espera, lógico, tá? Pessoal, tá feito o exercício, eu espero que vocês façam os exercícios do livro, eu vou mandar testes a respeito disso aqui, espero que tenham gostado, tá? Por enquanto a gente está bastante em dia, a gente está no capítulo 4, a partir da semana que vem a gente vai para o capítulo 5, que é sobre dilatação térmica. Fiquem em paz, fiquem em casa, lavem as mãos com sabão. Abraço, até mais!